Entrevista. Médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan fala sobre sarcopenia. A sarcopenia é a perda da massa e também da força muscular que ocorre de forma mais intensa, principalmente a partir da terceira idade. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan, que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Dr. Lúcio. Bom dia, Sandro. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pela visita aqui aos nossos estúdios. Lembrando que se o ouvinte da Rádio Vinícola tiver alguma dúvida, ele pode telefonar para o 3731-2291. Nós estaremos atentos para repassar a pergunta aí para o Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Dr. Lúcio, até essa entrevista, o tema dela, né, sarcopenia, eu nunca tinha ouvido falar, né? Então eu fiquei impressionado, fui pesquisar sobre o assunto e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, é um termo mais atual, né? É uma doença que está sendo estudada ainda. E que, como a Carol disse, ele é uma doença do idoso em que a perda da massa muscular, tá? Mas não é aquela perda assim relacionada ao desuso só, né? Por exemplo, quando você põe um gesso no braço e você tem uma atrofia muscular, ou quando você para de fazer um exercício, a tua perna afina porque, enfim, por desuso apenas. E sim, é uma doença que envolve sistema neuromuscular, de neurotransmissores, sistema endócrino, ou seja, é um sistema, envolve um processo de envelhecimento, tá? Então, como, por exemplo, o nosso cabelo fica branco, a pele enruga, o osso perde massa, a nossa parte muscular também vai perdendo massa muscular e contratilidade, ou seja, o músculo não obedece mais àquela contração que deveria, não tem o mesmo reflexo. Então acomete a partir dos 60 anos de idade, e a partir dos 60 anos vai aumentando conforme vão chegando as décadas aí, né? E fica muito evidente a partir dos 80 anos. Então é aquele quadro assim que o idoso ou que a pessoa não consegue se levantar de uma cadeira sem apoiar o braço na mesa, por exemplo. Então ela distribui o peso entre as pernas e entre os braços, né? Vai fazer alguma coisa no dia a dia, não tem reflexo, então começa a aumentar as quedas frequentes. Porque até hoje falou-se muito em osteoporose, em osteopenia, que é perda da massa óssea. Mas o que sustenta o nosso esqueleto, o que dá movimento, o que dá o reflexo para você se segurar num escorregão, por exemplo, ou que você se adapta a um terreno mais irregular, é a parte muscular e neurológica. Então, a sarcopenia, ela acomete a parte neuromuscular. Neuromuscular. Né? O que causa uma perda de massa muscular, né? Levando a quedas frequentes e, como eu falei aqui agora, né, risco de fraturas e até risco de morte, porque um idoso que sofre uma queda vamos dizer, por sarcopenia, por perda de massa muscular e perda de reflexo, num osso com osteoporose, mesmo que opere, o risco dela ficar numa cama e ir a óbito é muito maior, aumenta dezenas de vezes. Agora, sarcopenia, você falou que começa muitas vezes aos 60 anos, mas a partir dos 80 é que realmente chega. Fica evidente, né? Por exemplo, a partir de... Vamos lá. A gente tem uma ascensão da massa muscular e uma manutenção, vamos dizer assim. Você ganha massa muscular até os 40 anos. Isso, e a mantém até os 40 anos, mesmo sem exercício, vamos dizer. Você tem uma certa massa muscular condizente com o seu corpo, vamos dizer assim, até os 40 anos. A partir dos 40 anos, você tem uma perda de massa muscular de 1% ao ano, né? Logicamente, se você não cuidar, né? A partir dos 60 anos, essa perda pode aumentar significativamente. De 1%, ela pode subir para 10%, entendeu? 5%, dependendo. Hoje em dia não se sabe exatamente, porque está sendo estudado a sarcopenia ainda, né?
Ô Lúcio, por isso que é comum a gente olhar uma pessoa idosa e perceber que o bracinho dela e a perninha dela tá mais fino, Tá mesmo. mais A gente fina. percebe isso, né? Exatamente. É porque o quê? É um processo degenerativo neuromuscular. Agora eu fiquei com uma dúvida. Até pesquisando, né, para fazer essa entrevista, eu achei alguns médicos falando em doença. Sim. E você falou doença. E outros não usaram a palavra doença, mas também não explicaram o que seria. Então seria doença mesmo ou seria algo doença. natural da vida? É considerado uma doença. É uma síndrome caracterizada por certos sinais e sintomas que levam a um processo de uma patologia, né? Agora, então, se uma síndrome. É uma síndrome, então, doença. Agora, Uma doença, se a isso. pessoa pegar e fizer uma atividade física, ela vai evitar essa doença? Então, o principal parâmetro, o principal foco do tratamento é a prevenção, né? Então, a atividade física, o ganho de massa muscular, principalmente na juventude e no adulto, né, é ganhar uma massa muscular razoável. Para quê? Porque quando ela chegar nessa fase de estar perdendo, ela já tem uma reserva importante. Então, a prevenção é o melhor remédio, como sempre, né? Então, o exercício físico é muito importante. Agora, vamos lá, vamos falar do exercício físico. Mas eu faço caminhada, né? Todo mundo fala que faz caminhada. Mas, tudo bem, a caminhada é um ótimo exercício para você sair do sedentarismo, para a parte cardiovascular, para você arejar a cabeça. Mas, para ganho de massa muscular, a caminhada só não basta. Você tem que fazer exercício contra uma resistência. Entendeu? Então você tem que ter alguma resistência no teu corpo para você ganhar massa muscular. Por exemplo, andar de bicicleta, você vai ter resistência nas pernas para você ganhar músculo nas pernas. Uma hidroginástica, idem, né? Mesma coisa nas pernas e nos braços, uma musculação e assim por diante. Então só a caminhada não é o suficiente. Eu faço caminhada, doutor Lúcio Mauro. Eu vou do sofá da sala para a geladeira e da geladeira para o sofá da sala. Essa caminhada aí tá insuficiente, viu, Sandro? Não tá servindo, não. Não tá servindo. Eu tô Pelo precisando. contrário, você vai só ganhar um pouquinho de massa, mas não muscular, né? E lá na frente a sarcopenia vai aparecer. Vai aparecer. E o interessante da sarcopenia é o seguinte: às vezes você vai falar, mas eu tô com o mesmo peso. Por que eu perdi? Você substituiu a tua massa muscular, que é a massa magra, por gordura. Entendeu? Isso é interessante, que é uma das características da sarcopenia também. Porque quando você tem uma atrofia muscular na juventude, você perdeu massa muscular, afinou o braço, rapidinho você recupera. A sarcopenia você não tem você substitui por gordura. Entendeu? Então é aquela pessoa que está acima do peso, ou mesmo peso, com sarcopenia. E às vezes assim se fala, porque um dos índices que a gente usa para diagnóstico também é o índice de massa corpórea. Então o índice de massa corpórea abaixo dos 25, a pessoa está tá abaixo do peso. Muitas vezes pela sarcopenia. Mas eu estou acima do peso, então não tem sarcopenia. Não. Você pode estar com obesidade e com sarcopenia. Então você está com muita gordura, pouca massa muscular. Então você está com uma sarcopenia. Estou falando do idoso. Tá? Não, interessante que muitas vezes, Lúcio, nós ouvimos falar, olha, se você não fizer atividade física, tem a doença X, tem a doença Y, Sim. Tem tantas doenças que realmente vão surgindo e existe um certo domínio comum, as pessoas sabem, coração e tantas outras, às vezes a pessoa pode ter um infarto, diabetes. E no caso, essa é mais uma das doenças que podem surgir. Exatamente, perfeitamente. Né? Ou seja, então, a atividade física e qualidade de vida são importantíssimos para prevenção eu diria de 99% das doenças. Tirando as doenças genéticas, né? Aquelas que vão aparecer, eu diria que das doenças que aparecem no nosso dia a dia, colesterol alto, hipertensão, diabetes, artrose, e sarcopenia, osteoporose e tal, uma das principais focos do tratamento é a atividade física. E a pessoa, muitas vezes ali, se ela não fizer atividade física, ela necessariamente vai ter a sarcopenia? Ou existem aquelas situações onde a pessoa não tem uma vida de atividades e não desenvolve a doença? Então, aí entra um pouco da genética. Se a pessoa tem uma genética melhor para ter uma massa muscular melhor,
e mais ainda no sexo masculino, porque tem a parte hormonal, então isso pode se desenvolver mais tardiamente, né? Mas aí depende de quando a pessoa vai viver, né? Se ela tem uma genética boa para um ganho de massa muscular, vamos dizer, e não faça exercício, e vamos dizer que ela viva até os 90 anos, ela vai ter um grau de sarcopenia com 90 anos, mesmo com a genética boa. Então, ela vai desenvolver uma sarcopenia. Tá, agora uma hora ou outra. Nós estamos conversando com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Ele está aqui falando sobre sarcopenia, não é? O Dr. Lúcio Mauro Trevisan é médico, ortopedista, e fala sobre essa doença. No início da entrevista, você disse que, pelo menos a expressão sarcopenia é um tanto quanto recente. Talvez os estudos mais aprofundados da doença também sejam mais recentes. Então a minha pergunta é, será que até algumas décadas atrás, 3 ou 4 décadas, quando as pessoas trabalhavam até a terceira idade, inclusive na zona rural, sim, né? Será que era uma doença que não era tão vista? Tão evidente. Primeiro que assim, hoje em dia as pessoas estão vivendo mais. Então tá tendo assim uma população acima dos 65, 70 anos que está maior do que há 20, 30 anos atrás. Isso é um fato. Outro fato é que hoje em dia as pessoas se movimentam menos pelo fato de ter mais conforto, né? Então, quer dizer, hoje surgiu o automóvel também, que se popularizou. Exatamente, as pessoas não plantam mais, elas vão ao supermercado e compram. Vão do sofá para a geladeira, da geladeira, né? Não é isso que você falou? Então, antigamente não, você tinha que ir lá... Não tá mais aqui quem falou. Você tinha que ir lá na horta, apanhar, você tinha que plantar, tinha que criar tua galinha, criar teu porco, matar o porco, ter a gordura para conservar a carne, enfim. O estilo de vida era diferente. Nossa, como fazia bem isso, hein? Exatamente. Agora, por que está se vivendo mais hoje? Pelo uso de medicamentos, né, que hoje em dia existem, né, pelo próprio fato das orientações, hoje em dia, do acesso às informações. Mas a gente tem que ter uma qualidade de vida na terceira idade. Então é importante esse conhecimento. Carol, tem participação de ouvinte? Tem sim, Sandro. A dona Rita do bairro Santa Luzia, ela não quis fazer a pergunta ao vivo, mas ela pergunta para o Dr. Lúcio Mauro se o Pilates, ela faz Pilates semanalmente, se é bom. Oi, dona Rita. Bom dia. O Pilates é um excelente exercício para ganho de massa, sim, viu? O Pilates, ele começa com exercícios básicos, né? A tua professora de Pilates pode te falar bem sobre isso. Mas ele começa com exercícios básicos de alongamento e ele vai aumentando a carga, vai aumentando a dificuldade do exercício e isso ajuda muito no ganho de massa muscular. Parabéns para a senhora. Então, recomendado. Recomendadíssimo. Tá. Eu já fiquei com vontade de fazer perguntas sobre Pilates, mas não vou fazer, porque senão a gente muda o assunto. Quem sabe numa próxima oportunidade. Já me surgiu umas 3, 4 perguntas aqui que eu tenho dúvidas a respeito do Pilates, já fica pro próximo assunto, viu? Okay. Daqui umas 2 semanas. Assunto é que não falta, né? Não. Agora eu fiquei com uma dúvida, se o homem e a mulher, eles têm a mesma propensão de ter essa doença. Não, a mulher ela é mais acometida pelo fato dela ter os níveis de testosterona, que é o que é a testosterona? É um hormônio formador, é um hormônio que forma músculo, vamos dizer assim. Ele é anabolizante, ele serve para recuperar a massa muscular, tá? E a mulher tem níveis de testosterona bem menor que o homem, tá? Ela tem nível de testosterona, mas bem menor que o homem. Então ela é mais acometida do que o homem. Tem que ficar mais atento. O homem tem mais massa muscular, mais força muscular do que a mulher, devido à testosterona. E no caso de raças, me parece que o negro é mais forte que o homem branco, não é? Então, a raça caucasiana ela é mais suscetível a essas doenças de perda de massa muscular e óssea. Mas, para te falar a verdade, eu não tenho uma estatística aqui te falando agora. Sim. Mas isso que eu falei é besteira ou não? O negro não, ele é mais forte que o branco, né? Sim. Ele é, né? Sim. Tem, Carol, alguma participação? Tem sim. A dona Maria Rita, ela pergunta para o Dr. Lúcio, ela tem falta de cálcio e ela tem 3 fraturas na coluna. E o médico indicou o Pilates, mas o Pilates para ela incha
teve inchaço, algumas coisas assim, por conta de ter artrite também. Então ela pediu para perguntar para o senhor se, por ela ter artrite, todos esses problemas, se o Pilates faz bem ou não. Então, né, teoricamente o Pilates faz bem, né? O Pilates ajuda a fortalecer a musculatura e consequentemente melhorar a dor, né? E proteger o osso, né? Porque a musculatura esquelética nossa, ela protege o nosso osso, o nosso esqueleto. Então, teoricamente, qual que é o nome do ouvinte? Desculpa. Maria. Maria Rita. O Pilates seria uma boa indicação. Agora, por que você está tendo inchaço? Eu acredito que seja, talvez, mudar o exercício, mudar um pouco o tipo de Pilates, fazer mais leve, enfim, tratar, se você tem artrite, tratar a artrite, porque a artrite tem tratamento. Ela pode não ter cura, mas ela tem tratamento. Então, tudo isso tem que ser visto. Difícil de falar agora a causa certa, né? Pode ser que esse inchaço não venha do Pilates? Pode ser que o inchaço não venha do Pilates. Né? Pode ser que ela esteja fazendo um exercício, esteja sobrecarregando a sua articulação, porque não está na hora daquele exercício ainda. Pode ser, né? Então, revê aí com a tua professora e talvez seja também um quadro de crise de artrite, porque a artrite ela tem essas suas fases de crise, né? Alguma coisa que desencadeou. Pode até ser o exercício. De repente mudar o exercício, mas teoricamente o Pilates faz bem. E criança, doutor Lúcio? Como assim? Criança desenvolve a sarcopenia? Não, a sarcopenia é uma doença do idoso. Não existe em criança. E se tiver algum tipo de degeneração? Até hoje os estudos não falaram nada, né, de criança. Entendi. Então, onde os estudos falam até hoje, né? Entendi. E na questão do diagnóstico, o profissional às vezes ele pode se enganar, ele tem um caso de sarcopenia e ele vai lá e diagnostica como osteoporose, por exemplo. É preciso estar atento a esse tipo de situação? Então, os dois estão mais ou menos, andam juntos, né? A sarcopenia, não quem tem sarcopenia tem osteoporose, não é isso. É o seguinte, para fazer um diagnóstico de osteoporose, você faz a densitometria óssea. Você tem um exame para medir a densidade mineral óssea. Para se medir a massa muscular, existem, por exemplo, tem o quê? A ressonância nuclear magnética, ela vai dar as medidas ali, por exemplo, você pode pegar da coxa, que é a principal massa muscular que a gente tem mais forte é na coxa, né? E fazer um comparativo com as pessoas mais jovens, né? Então tem esse parâmetro, mas o principal parâmetro que a gente usa é o parâmetro clínico. Idade, perda de força, você faz alguns testes e vê que tem perda de força muscular, né? O IMC é muito usado, mas só ele isolado também não pode ser, porque é aquilo que eu falei. A pessoa pode ter gordura e não ter músculo. Então, hoje, assim, um exame para fechar diagnóstico ainda não se entrou num consenso, tá? Mas tem esses que eu falei, mais o quadro clínico, né? Carol? Tem uma pergunta aqui da Simone, do Campestrinho. Ela pergunta para o doutor, minha mãe tem 70 anos, uma mensagem no WhatsApp ela deixou, e ela tem dor na perna direita e ela anda meio que arrastando às vezes a perna, e agora apareceu diabetes, e a caminhada ajuda? Ela pergunta se a caminhada ajuda, e ela gostaria de saber se tem algum tipo de cálcio que a mãe, por ter essa idade, pode tomar por conta da doença. Então, Simone, é o seguinte, para prescrever, dar tratamento aqui fica difícil, você entendeu? Não tem como eu falar, toma esse caso, isso não é o objetivo. O objetivo nosso é orientar as pessoas. Então, não sei se o cálcio, a gente tem que fazer vários exames e tal. O fato dela ter dor na perna tem várias causas. Pode ser uma ciatalgia, pode ser o fato de ter uma atrofia muscular com sarcopenia, pode ter uma artrose, enfim, são várias doenças que levam essa dor na perna. Se ela está com dor, ela não vai conseguir caminhar. Então tem que tratar a dor dela primeiro. Tirar a dor com fisioterapia. Primeiro fazer o diagnóstico, depois tirar a dor. E a partir de então, uma caminhada ajuda a baixar a glicemia, ajuda a controlar essa diabetes que ela tem. Porque o diabetes, assim como as outras doenças, não é só remédio, e sim hábito de vida. Entendeu? Então, logicamente que a caminhada vai fazer bem, mas na hora certa, né?
E além do que, melhora a parte vascular da perna, ativa a circulação, mas para ganhar massa muscular na perna, a caminhada não é legal, não é o melhor exercício. Tem que ser exercício contra a resistência. Dr. Lúcio Mauro, bom dia primeiramente, né? Bom dia. Temos uma pergunta aqui da ouvinte Maria de Fátima, ela que mora ali na saída da Prefeitura de Minas, e ela pergunta assim, se além dos exercícios, se existe alguma recomendação com a questão sobre alimentação. Sim, boa pergunta, Maria de Fátima. Eu ia chegar lá, mas você perguntou aí, nós vamos falar agora. É o seguinte, então eu falei do exercício físico, uma boa alimentação. Você tem que ter uma alimentação com alto teor de proteína, tá? Então o que acontece? O idoso, ele tem uma capacidade de regenerar o músculo bem menor do que o adulto, jovem, ou adulto, vamos dizer. E para regenerar esse músculo, o nosso organismo precisa de proteína, precisa comer. Quais são as fontes de proteínas que nós temos? O grão de bico, a soja, o leite, o ovo, as carnes. Toma cuidado com carne, que tem que ser uma carne mais magra, mas qualquer carne de frango, carne de peixe, a carne de vaca magra, são fontes de muito teor de proteína. Então, o idoso ele tem que ter uma alimentação balanceada com uma quantidade de proteína que seja absorvida maior do que um adulto para tratar a sarcopenia. Então a alimentação é muito importante. Outra coisa, comer frutas, hortaliças, verduras, para quê? Porque tem antioxidantes, né? Por quê? Porque o antioxidante previne envelhecimento, né? Ele impede que a célula morra, ele impede que a célula que ela envelheça. Então, rica em frutas, hortaliças e legumes. Outra coisa que é importantíssimo, o Maria de Fátima e os demais ouvintes, a vitamina D. Sabe-se que a vitamina D tem várias, que a sua falta causa várias doenças, o seu déficit causa vários problemas no organismo, né? Dentre eles, a perda de força muscular e da contração muscular, tá? Então, dosar a vitamina D, se tiver baixo, tem que tomar um suplemento de vitamina D. Tem outros suplementos aí que estão... É verdade que se tomar sol supra a vitamina D? Então, o que é a vitamina D? A vitamina D, ela está de forma inativa na pele. Todo mundo tem a sua forma da vitamina D, que é o colicalciferol, na pele. Quando você entra em contato com o sol ativa a vitamina D. Ele joga a vitamina D no sangue, e lá no sangue ele vai passar pelo fígado, pelos rins, e vai ficar na forma ativa. E vai agir aonde? No intestino. Lá no intestino ele vai absorver o cálcio. E o cálcio, ele tem inúmeras funções no organismo, dentre elas a contração muscular. E por que o osso... Vai falar, mas por que fala tanto de cálcio e osso? Porque o cálcio é a maior reserva... O osso, me desculpem, é a maior reserva de cálcio do organismo. Então, se precisou de cálcio, você vai lá no osso. Entendeu? Então, se está com baixo cálcio no sangue, ou baixa a vitamina D, que não absorve o cálcio que você toma, eles vão lá no osso buscar cálcio. Para quê? Para contrair a musculatura. Para você poder viver. Para poder ter o coração bater. O coração é um músculo também. Então, ele precisa de cálcio para ter a contração dele, para jogar o sangue no organismo, vamos dizer assim, né? Para passar pelo sistema. Então, o negócio é por aí. Então, como a Maria de Fátima falou, a alimentação é essencial, né? Controle da obesidade, não comer, evitar alimento industrializado, que é pobre em nutriente e rico em caloria. Então, a pessoa vai engordar sem saúde. E daí por diante. Tabagismo, né? O tabagismo, ele obstrui as microartérias, né? As arteríolas. O sangue não chega na parte muscular. Como é que você vai ter contração? Como é que você vai ter oxigenação no músculo se as tuas artérias estão entupindo por causa do cigarro? Então isso tudo é importante. Lúcio Mauro, nosso tempo está indo para o final, mas eu acho que tem uma pergunta aqui que ainda é interessante. Tem mais participação? Tá, então vamos fazer a última participação e aí eu vou finalizar também com uma pergunta, tá bom? Pode falar, Cássio. A Maria Helena do Gabirobal, a ligação estava um pouquinho ruim, mas pelo que a gente entendeu aqui, ela quer saber
ela tem nervo rompido nos joelhos. Ela quer saber aí o que seria bom, aconselhável no caso dela. Qual que é o nome, desculpa? Maria Helena. Maria Helena, deve ser os ligamentos. Você deve estar com o ligamento rompido, é isso? Porque quando rompe o ligamento, qual que é a pergunta? Ela está com os nervos, ela usou o termo nervo e... Nervos no joelho rompido, isso. Aí no caso um outro diagnóstico, né? Ruptura de ligamento, aí é um outro problema. Aí tem que ver qual o ligamento que é, se é o cruzado anterior, se é o cruzado posterior, se é o colateral lateral, medial, enfim. Tem que saber qual desses ligamentos está rompido. Porque quando rompe um nervo, arrebentou um nervo, você atrofia a perna, você seca a perna, você não anda praticamente, né? Então é outra... Tem que saber direitinho o que está acontecendo. É um outro diagnóstico, então. É um outro diagnóstico. A causa desse rompimento pode ser falta de cálcio, falta de algum tipo de... Não, geralmente traumático ou por artrose na fase avançada. Aí seria mais complicado, né? Sim. Aí seria já um caso de prótese, né? Falando assim, né? Sim. Enfim. Sem saber exatamente o que está acontecendo com ela. Sim. Falando genericamente, né, Lúcio? Exatamente. Agora, vamos finalizar então, Lúcio Mauro, que eu acho importante perguntar a questão do tratamento. Você falou então da questão do fortalecimento muscular, você falou da parte da alimentação. Do exercício físico, isso. Ganho de massa muscular. Isso. Perfeito. E a pessoa, então, que já desenvolveu a sarcopenia e está fazendo o tratamento. Sim. Aí ainda tem essa questão da boa alimentação e do exercício físico. Ou além disso, tem também questão de remédios, tratamento com hormônios ou outras substâncias. Então, tem a parte hormonal. Essa parte hormonal é uma questão assim que não se determinou ainda se tem que entrar ou quando tem que entrar com reposição hormonal. O que acontece? Pode medir os níveis de testosterona a testosterona que age no organismo, né, para saber se precisa de uma reposição. Mas isso tem que ser muito bem estudado, tem que ser individual a cada paciente. Por quê? Porque o uso indiscriminado e incorreto da testosterona, ela tem muitos malefícios, né? Pode fazer mal, a não ser que tenha uma indicação muito precisa. Então existe sim esse estudo de uso da testosterona para ganho de massa muscular. Mas tem que ser vamos dizer assim, tem que ser bem estudado e muito bem indicado. E tem outros suplementos também que podem ser usados, né, que é a creatina, que faz com que você recupere a sua fibra muscular de maneira mais rápida. Mas isso tudo tem que ver função renal do paciente, o diabético, às vezes o hipertenso que está sem tratamento, às vezes a função renal está um pouco alterada, você não pode dar muita proteína, então tem que estar bem controlado. Interessante. Lúcio, você falou da creatina, eu já pensei em pessoas jovens que não têm esse problema e que usam determinadas substâncias para aumentar a massa, mas nesse momento você não vai falar sobre isso, não. Sim. Ao longo de 2018 não faltarão oportunidades para você comparecer aqui ao Jornal da Cidade, também ao Boa Tarde Mulher, com a Neide Stivanin, falando sobre todos estes assuntos, tá bom? Ok, Sandro. Tô com saudade da Neide, faz tempo que eu não veio aqui falar com a Neide. Sim, né? A Neide saiu de férias, mas... tô achando que a Neide não quer mais falar comigo, não. Não, mas eu acho que ela tá brava, mas ela acalma. Ela mansa agora com as férias, mansou, né? Com as férias. A Neide é brava, né, Cássio? Neide é. Ai. Lúcio, obrigado então pela participação, pela presença. Coração muito enorme. Generoso. Enorme. Viu, Lúcio? Então, obrigado e feliz 2018, né? Obrigado, Sandro. Tudo de pra bom. Vocês também, obrigado. Né? Sucesso pra vocês aqui, viu? Tá bom, estaremos juntos em 2018, né, Lúcio? Com certeza. Tá bom. Estarei aqui outras vezes. Jornal da Cidade.